Hoje, você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Raul Gil, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, não conseguiu segurar as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio do programa Raul Gil estava cheio naquela tarde. A banda afinava os instrumentos, os câmeras ajustavam os últimos detalhes e os assistentes de palco corriam de um lado para o outro. No camarim, Raul terminava sua maquiagem e revisava as fichas do programa. Ele já havia entrevistado centenas de personalidades ao longo da vida, mas algo lhe dizia que aquela conversa teria um peso diferente. A produção deu o sinal e a vinheta característica do programa ecoou pelo estúdio. A plateia, composta por famílias e jovens, aplaudia com entusiasmo. Raul, com seu tradicional terno colorido e microfone dourado na mão, caminhou até o centro do palco com um sorriso caloroso. Hoje eu tenho um convidado especial, um jovem deputado, polêmico, que fala o que pensa e não tem medo de se posicionar. Ele já conquistou milhões de seguidores, mas também tem muita gente que discorda dele. E é por isso que eu gosto do meu programa. Aqui, todo mundo pode falar. Com vocês, Nicolas Ferreira! A plateia aplaudiu. Alguns gritaram, outros assoviaram, enquanto a banda tocava uma música animada. Nicolas entrou no palco com um sorriso tranquilo, vestindo um terno azul discreto. Ele cumprimentou Raul com um aperto de mão firme e um abraço respeitoso. Nicolas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Raul. É uma honra estar aqui com você, um ícone da TV brasileira. Eu gosto de conversar com gente que tem opinião, viu? Mas me conta uma coisa. Como é ser tão jovem e já enfrentar tanta polêmica? Você não cansa? Nicolas sorriu, ajeitando o microfone. Raul, eu já entendi que falar a verdade tem um preço. Eu poderia simplesmente me calar e evitar os ataques, mas acredito que tenho uma missão. Não entrei na política para ser mais um. Entrei para defender aquilo que acredito. Raul assentiu pensativo. E você acha que o Brasil está precisando de mais gente assim? Com certeza. Hoje em dia, muitas pessoas têm medo de se posicionar, especialmente quando o assunto envolve fé, valores e liberdade de expressão. Mas se a gente não falar, quem vai falar? Raul cruzou os braços, refletindo. Sabe, eu estou há muitos anos na televisão e já vi de tudo, mas eu percebo que o Brasil mudou muito. Hoje, parece que qualquer coisa que a gente fala pode ser mal interpretada. Você sente isso? Nicolas riu levemente. Raul, hoje, se você defender valores cristãos, já te chamam de radical. Mas liberdade de expressão tem que valer para todo mundo. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Só não aceito que me obriguem a me calar. A plateia aplaudiu e Raul sorriu. Eu gosto disso. Aqui no meu programa, ninguém cala ninguém. Ele fez uma pausa e olhou para Nicolas com curiosidade. Mas me diz uma coisa. Você sempre teve essa fé forte ou foi algo que surgiu ao longo da sua vida? Nicolas respirou fundo antes de responder. Desde pequeno aprendi que a fé é essencial. Mas foi na política que eu percebi o quanto precisamos dela. Quando você vê tanta injustiça, tanta perseguição, percebe que sem Deus é impossível seguir em frente. Raul ficou em silêncio por um instante, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Ele olhou para a plateia e depois de volta para Nicolas. Sabe, Nicolas, eu sempre fui um homem de fé. Mas às vezes, com a correria da vida, a gente se distancia um pouco. E ouvir você falar assim me faz lembrar de muitas coisas. A expressão de Raul mudou ligeiramente. Um brilho diferente apareceu em seus olhos. Mas ele respirou fundo e se recompôs, mudando o tom. Vamos continuar essa conversa porque tem muita coisa para falar. A plateia aplaudiu mais uma vez, enquanto Nicolas e Raul se ajeitavam para o próximo bloco da entrevista. Raul Gil cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Nicolas com atenção. A conversa estava tomando um rumo mais profundo do que ele esperava. Nicolas, você falou sobre fé, sobre não se calar, mas me diz uma coisa. Já teve algum momento em que você pensou em desistir? Nicolas respirou fundo antes de responder. Raul, muitas vezes, não porque eu não acredito no que faço, mas porque a pressão é grande. Todos os dias sou atacado, criticado.
tentam distorcer minhas palavras. Tem momentos em que me pergunto se realmente vale a pena. Raul assentiu lentamente. E o que te faz continuar? Deus, minha família, o apoio das pessoas que acreditam no mesmo que eu. Quando recebo mensagens de pessoas dizendo que se sentem representadas, que ganharam coragem para falar o que pensam, eu vejo que não posso parar. Raul olhou para o público e depois para Nicolas. Eu sei bem como é isso. Durante a minha carreira, já passei por muita coisa. Vi programas sendo cancelados, vi pessoas me virando as costas, já fui desacreditado várias vezes. Mas sempre continuei porque sabia que minha missão era maior do que qualquer obstáculo. A plateia ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Nicolas olhou para Raul com respeito. E o que te fez seguir em frente, Raul? Raul esboçou um sorriso nostálgico. A fé, minha família e o carinho do público. Você vê que tem gente que realmente se importa com o que você faz, que você de alguma forma faz diferença na vida delas. Isso não tem preço. Nicolas assentiu. Exatamente. Eu vejo isso na política. As pessoas querem acreditar que ainda há esperança, que ainda existem valores sendo defendidos. Se eu desistir, que mensagem eu estaria passando para elas? Raul respirou fundo e ficou em silêncio por alguns instantes. A conversa parecia estar mexendo com ele de uma forma inesperada. Ele olhou para a plateia e depois voltou o olhar para Nicolas. Sabe, Nicolas, eu nunca fui um homem de brigar por política. Sempre preferi levar alegria para o povo, fazer um programa onde famílias pudessem se reunir e se divertir. Mas, ouvindo você falar, me faz pensar no quanto os valores que a gente defendia antigamente estão se perdendo. A plateia reagiu com murmúrios e alguns aplausos. Nicolas permaneceu em silêncio, deixando Raul continuar. Hoje em dia, parece que ter fé virou algo ultrapassado. Parece que falar de Deus é errado. Mas eu lembro de um tempo em que todo mundo podia falar disso sem medo, sem receio de ser julgado. Nicolas olhou diretamente para Raul. E o que mudou? Raul ficou pensativo por um instante. Eu não sei, Nicolas, mas eu sei que não podemos deixar isso morrer. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Era um momento diferente, mais sério, mais profundo. Raul respirou fundo e tentou sorrir, mudando levemente o tom. Mas olha, ainda tem muita conversa pela frente. E eu quero saber mais sobre essa sua coragem toda. A plateia aplaudiu, e Raul se ajeitou na cadeira, ainda absorvendo tudo o que tinha sido dito. Raul Gil ajeitou o microfone na lapela e olhou para Nicolas com um semblante sério. A conversa havia tomado um tom mais profundo do que ele imaginava, e algo dentro dele parecia inquieto. Nicolas, você falou sobre defender valores, sobre não se calar, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você nunca sentiu medo? Nicolas sorriu levemente, como se já esperasse essa pergunta. Raul, medo todo mundo sente. A questão é o que a gente faz com ele. Eu posso ter medo dos ataques, do cancelamento, das ameaças, mas o medo nunca pode ser maior que a minha missão. Raul assentiu lentamente, olhando para a plateia. Eu entendo o que você quer dizer. Mas olha, eu tô na televisão há muitos anos. Já vi gente sendo exaltada e no dia seguinte sendo esquecida. A pressão que você sofre hoje, você acha que aguenta até quando? Nicolas pensou por um instante antes de responder. Enquanto Deus me der força, eu acredito que Ele me colocou nesse caminho por um propósito. Não estou aqui por acaso. Raul ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia absorver aquelas palavras de uma forma diferente. Ele respirou fundo antes de continuar. Sabe, Nicolas, ouvindo você falar assim, eu me lembro de momentos difíceis da minha vida. Já teve momentos em que eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa, se eu deveria continuar. Nicolas olhou para Raul com respeito. E o que te fez continuar? Raul olhou para o teto do estúdio, como se estivesse buscando uma resposta no passado. Sua voz saiu mais baixa do que antes. A fé. Sempre a fé. Mas sabe o que é engraçado? A vida vai passando, a gente se envolve com trabalho, com responsabilidades e, sem perceber, aquela chama vai diminuindo. A gente se distrai? O estúdio ficou em silêncio. Nicolas ouviu atentamente, sentindo que Raul falava algo que vinha do fundo do coração. Raul respirou fundo novamente e voltou o olhar para Nicolas. E ouvindo você falar agora, eu percebo que talvez eu tenha me distanciado um pouco disso.
A plateia permaneceu em silêncio. Algumas pessoas na plateia enxugavam os olhos discretamente. Nicolas manteve o olhar firme. Raul, Deus nunca se distancia da gente. Somos nós que, com o tempo, nos afastamos. Mas Ele sempre está pronto para nos receber de volta. Raul abaixou a cabeça por um instante, passou a mão no rosto e sorriu de leve, tentando conter a emoção. Ele piscou algumas vezes, tentando manter a compostura. Olha, Nicolas, eu acho que eu precisava ouvir isso hoje. A plateia começou a aplaudir e algumas pessoas gritavam palavras de apoio. Raul respirou fundo mais uma vez, sorriu e se virou para as câmeras. Meu Deus, que conversa, hein? Eu não esperava por essa. Ele olhou para Nicolas, agora com um brilho diferente nos olhos. Vamos continuar, porque essa conversa ainda não acabou. A plateia aplaudiu mais uma vez, enquanto Raul pegava um lenço no bolso discretamente para enxugar os olhos. Raul Gil respirou fundo, ainda assimilando tudo o que havia sido dito. Ele olhou para a plateia, depois voltou seu olhar para Nicolas Ferreira, agora com um semblante mais introspectivo. Nicolas, eu sempre fui um cara de fé. Mas sabe o que é curioso? Com o tempo, a gente vai se acostumando com a vida, com a rotina, e essa fé que um dia foi tão forte, tão presente, vai ficando em segundo plano? Nicolas assentiu. Isso acontece com muita gente, Raul, mas Deus nunca deixa de estar presente. Às vezes ele usa momentos como esse para nos lembrar disso. Raul passou a mão no rosto e sorriu levemente, tentando conter a emoção. A plateia observava em silêncio, sentindo que aquele não era apenas mais um bate-papo comum. Sabe, Nicolas, meu pai sempre me ensinou a orar antes das grandes decisões, e eu segui isso por muito tempo. Mas os anos passam, a vida corre, e quando a gente percebe, já não faz mais como antes. Nicolas olhou para Raul com respeito. Mas nunca é tarde para voltar. Raul ficou em silêncio por um instante. A plateia observava atentamente. Então, ele olhou para Nicolas e perguntou: E você? Como mantém sua fé forte no meio de tanta pressão? Nicolas ajeitou-se na cadeira antes de responder. Eu me apego àquilo que é verdadeiro. Sei que as críticas vêm, que as dificuldades são grandes, mas sei também que minha fé é maior do que qualquer obstáculo. Quando eu coloco Deus no centro, todo o resto se torna secundário. Raul assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Eu acho que eu precisava ouvir isso, Nicolas. A vida é cheia de reviravoltas, e às vezes a gente precisa ser lembrado do que realmente importa. A plateia começou a aplaudir, enquanto Raul respirava fundo novamente. Ele olhou para as câmeras e sorriu. Meu Deus, que conversa linda! Eu não estava esperando por isso, mas acho que isso aqui não é só para mim. É para muita gente que está assistindo agora. Nicolas sorriu. Deus sempre usa os momentos certos para tocar os corações. Raul olhou para a plateia, que agora reagia com aplausos e algumas pessoas visivelmente emocionadas. Ele pegou um lenço do bolso e secou os olhos discretamente. Vamos continuar essa conversa, porque acho que ainda tem muito para acontecer hoje. Raul Gil segurava o microfone com mais firmeza do que antes. Sua expressão, antes descontraída, agora era de alguém que refletia sobre cada palavra dita. Ele olhou para Nicolas com um ar de admiração misturado com surpresa. Nicolas, você tem apenas 28 anos e fala como se tivesse décadas de experiência. De onde vem essa maturidade? Nicolas sorriu de leve. Raul, acho que vem das lutas que enfrentei. Quando você se posiciona, paga um preço, mas também aprende muito. Eu acredito que Deus nos molda através das dificuldades. Cada ataque, cada injustiça, cada desafio me tornou mais forte. Raul assentiu, pensativo. Eu imagino que não seja fácil. Eu tô na televisão há muitos anos e já vi muita gente sendo massacrada por simplesmente falar o que pensa. Mas nunca vi alguém tão novo segurando essa responsabilidade com tanta certeza. Nicolas manteve o olhar firme. Porque eu sei no que acredito. Eu sei quem eu sou. E sei que não estou sozinho. Raul respirou fundo, desviando o olhar por um instante. A plateia estava em silêncio, sentindo que aquele momento ia além de uma simples entrevista. Sabe, Nicolas, eu já passei por muita coisa. Já tive momentos de altos e baixos, já senti medo, já questionei tudo. E hoje, ouvindo você falar, eu me pergunto, será que eu ainda tenho essa mesma força?
Nicolas olhou diretamente para Raul. A força nunca vai embora, Raul. Às vezes, ela só fica adormecida. Mas Deus nunca deixa de estar com a gente. Raul apertou os lábios, como se segurasse algo dentro de si. Sua mão tremeu levemente ao ajustar o microfone. Eu acredito nisso, Nicolas. Acredito mesmo. Mas, às vezes, a gente se acostuma a caminhar sozinho e esquece de pedir ajuda. Nicolas sorriu. Mas Deus sempre está pronto para nos receber de volta. Ele nunca se afasta. Somos nós que, sem perceber, nos afastamos dele. Raul baixou a cabeça por um instante. O silêncio no estúdio era absoluto. Ele levou a mão ao rosto, piscou algumas vezes e soltou um suspiro longo. Meu Deus! A plateia começou a aplaudir, sentindo a emoção de Raul. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente. Raul ergueu a cabeça, agora com um olhar diferente, como se estivesse processando algo profundo dentro de si. Eu acho que hoje não é só o público que está aprendendo algo aqui. Eu também precisava ouvir isso. Nicolas sorriu com humildade. Às vezes, Deus usa as situações mais inesperadas para falar conosco. Raul olhou para ele com um brilho diferente nos olhos. E eu acho que ele está falando comigo agora. A plateia reagiu com um longo aplauso. Raul respirou fundo, tentando se recompor. Que conversa incrível! Mas antes de terminarmos, quero te perguntar uma última coisa. Ele ajeitou o microfone e olhou diretamente para Nicolas. Se você pudesse dizer algo para quem está assistindo agora, algo que pudesse mudar a vida dessa pessoa, o que você diria? Nicolas fez uma breve pausa antes de responder. Eu diria, nunca perca a fé. Não importa o que você esteja passando, não importa as dificuldades, Deus nunca te abandona. Basta dar um passo na direção certa, e Ele estará lá para te acolher. Raul fechou os olhos por um instante e assentiu. Ele parecia profundamente tocado. A plateia começou a aplaudir de pé, e Raul respirou fundo mais uma vez. Meu Deus! Que noite! Ele pegou um lenço do bolso e enxugou os olhos, sem vergonha de demonstrar sua emoção. Vamos encerrar essa conversa do jeito certo. Raul Gil respirou fundo, ainda emocionado. Ele olhou para Nicolas com um sorriso sincero e segurou o microfone com as duas mãos. Nicolas, hoje foi uma das entrevistas mais marcantes que eu já fiz. Eu entrei aqui para te entrevistar, mas sinto que saio dessa conversa aprendendo muito mais do que imaginava. Nicolas sorriu. Fico muito feliz, Raul. Mas no fundo não sou eu. Deus tem um jeito de tocar os corações na hora certa. Raul assentiu lentamente e olhou para a plateia. E eu acho que ele tocou muitos corações hoje. O que você acha, pessoal? A plateia respondeu com um forte aplauso. Algumas pessoas ainda estavam emocionadas e o clima no estúdio era diferente, mais reflexivo. Raul estendeu a mão para Nicolas e o cumprimentou com firmeza. Obrigado por essa conversa. Que Deus continue te guiando. E que Ele guie a todos nós, Raul. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Raul, ainda visivelmente tocado, enxugava discretamente uma última lágrima.